Olá, loucos por Jesus, bem-vindos nessa segunda-feira para mais uma aula da Bíblia Sagrada. Estamos muito felizes e eu quero que você já vá se preparando. Hoje, segunda, vamos estudar Deuteronômio capítulo 4. Amanhã, terça-feira, vamos estudar Deuteronômio 5, que vamos estudar os 10 mandamentos, né, sendo repetidos. Você sabe que a palavra Deuteronômio significa a repetição da lei. E Deuteronômio 6 nada mais é do que talvez o texto mais importante do Velho Testamento, que é os grandes mandamentos, que é amarás o Senhor teu Deus, né? É o texto mais importante para o judeu, é Deuteronômio 6. Mas hoje nós vamos estudar Deuteronômio 4, que é uma exortação à obediência, falando contra a idolatria. Você sabe que as aulas de segundas, terças e quartas são sempre 19 horas, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros do canal. Se você ainda não é membro, torne-se. Se você se inscrever por um PC ou por um Android, é somente R$ 14,90 por mês. Vamos lá comigo então, Deuteronômio 4 diz assim, minha Bíblia. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando a você a cumprir, para que viva e tome posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu hoje ordeno a vocês. Onde que a gente vê outro texto parecido com esse? Os últimos 3 versos da Bíblia. Lá em Apocalipse termina dizendo, quem acrescentar alguma coisa a esse livro, ou quem tirar alguma coisa desse livro, vai ser punido por Deus. Então Deus está dizendo, não acrescenta nada, não tira nada da minha lei. Aí o verso 3 diz, vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiam Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Você se lembra desse episódio? Foi quando o Balaão ensinou Balaque a colocar mulheres, moabitas, que foram seduzir os filhos de Israel e levá-los também, não só para prostituição, mas para a idolatria de Baal. Esse episódio aqui, Deus matou muita gente. Num dia só morreu 24 mil pessoas. Verso 5, eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus. Ou seja, é Moisés falando com o povo, né? Para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Verso 6, vocês devem obedecer-lhes e cumprir-lhes, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que hoje estou apresentando a vocês? Em outras palavras, gente, Moisés está dizendo para o povo que as leis de Deus e o próprio Deus deveriam ser motivo de Israel evangelizar as outras nações e contar para as outras nações que nenhuma nação tinha um Deus tão próximo e de uma lei tão maravilhosa. Verso de número 9, apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Então, a lei ia sendo passada mediante a tradição oral, né? Contando. Verso 10, lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas, que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra que vão tomar posse. Aí agora Moisés vai falar um pouco sobre a proibição da idolatria.
Verso 15: no dia em que o Senhor falou a vocês do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol e a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor Deus distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fungir ferro do Egito, para serem o povo da sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que não atravessaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. O que Deus está dizendo para o povo aqui? Eu não quero que vocês façam imagem de nada para adorar. Deus não está condenando as artes, nem a escultura. Deus está dizendo que você não deve fazer nenhuma arte em forma de animal, de gente, de bicho, de sol, de lua, para adorar. Porque só Ele é Deus. Por isso que Ele não apareceu em forma nenhuma para o povo. Por isso que Ele só falou. Para o povo não fazer um ídolo parecido com Deus. E por causa disso, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Porque ele foi repreender o povo e ele ficou nervoso e se excedeu. E aí Deus o proibiu de entrar na terra. Olha o verso 25. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. Então agora Deus está dizendo, assim como eu estou tirando os cananeus da terra de Canaã, eu vou tirar vocês em breve, porque eu sei que quando vocês entrarem na terra, vocês vão criar ídolos para vocês. Verso 27. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações, as quais o Senhor as levará. Lá vocês prestarão cultos a deuses de madeira, de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Ou seja, o próprio Deus já estava prevendo que o povo iria praticar idolatria e iria ser expulso da terra. Olha que fantástico, Deus já prevendo o futuro todinho e Moisés falando isso para o povo. Verso 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão maravilhoso? Ou já se viu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas, milagres e lutas, e com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Então Deus está dizendo, procura aí alguma nação que já viu a minha glória desse jeito, que já viu milagre igual vocês viram, procura. Verso 35, tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o grande fogo, e vocês ouviram suas palavras vindas do meio do fogo.
E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas que hoje se vê. Então, é um texto extraordinário. Continua lendo comigo, verso 39. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam os seus decretos e mandamentos que eu hoje ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Aí agora, Moisés vai lembrar sobre as cidades refúgio. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote de Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Aí agora vem a introdução da lei, verso 44. Então a lei, esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos, as ordenanças que Moisés promulgou com leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale, em fronte a Betepeor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus, que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do deserto de Arnon, até o monte Sion, onde é o Hermon, e incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Sabe o que a gente vê aqui nesse texto? Moisés repetindo a lei para o povo, porque o povo já estava prestes a entrar na terra prometida, e eles precisavam ser lembrados que não havia outro Deus, que havia só um Deus, e que se eles praticassem idolatria, eles seriam expulsos da terra, assim como os cananeus estavam sendo expulsos. Qual lição tiramos para nós? Ei, não volte à sua vida antiga. Caminhe com Jesus, ame Jesus, sirva Jesus e deixe o resto para trás. Sirva o Senhor. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço, assim como Moisés está aqui lembrando o povo a lei do Senhor, que nós possamos lembrar que só o Senhor é Deus e viver só para o Senhor. Eu abençoo cada vida, Pai, e te peço que possamos ser fiéis a Ti até o fim, no nome de Jesus. Foi abençoada? Se foi, deixa um like, deixa um comentário, manda essa aula aí para pessoas, né, que querem, que você acha que vão aprender com essa aula, né? Quero também pedir a você para se lembrar que amanhã, terça-feira, vamos estudar o Deuteronômio capítulo 5, que fala sobre os 10 mandamentos, e na quarta-feira, Deuteronômio 6, que vai falar do grande mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus, mas nas quartas é aula somente para alunos exclusivos do canal. Então torne-se membro agora para você ter acesso às aulas exclusivas que passaram e às aulas exclusivas que virão. Também entra na loja do Lucinho e adquire lá esse livro, olha, Celebração da Disciplina, do Richard Foster, um dos livros mais fantásticos que eu já li. Me ajudaram a ler a Bíblia e orar com constância. O Fator Melquisedeque está entre os livros mais extraordinários que eu já li na vida. Já li esse livro umas 3 vezes. Tem esse livro Mulheres em Apuros, Soluções Bíblicas para Problemas que as Mulheres Enfrentam. E tem também esse, a Bíblia Sagrada, né? Mas a Bíblia Anote, linda demais, que tem espaço na página para você fazer as suas anotações. Vai lá na loja do Lucinho, compra livros, bíblias, pulseirinhas, camisetas, e comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você a vir para Israel com a minha família em outubro agora de 2025. Já temos um ônibus quase cheio, mas falta você. Faltam 5 vagas. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, veja lá o roteiro, o preço, a forma de pagamento, o parcelamento, a perder de vista. Se inscreva e venha conosco nessa viagem que vai ser a melhor da sua vida. Deus te abençoe. Até a aula de amanhã. Seja louco por Jesus.